paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28, amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar para os irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28, que diz assim: Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que nenhuma das palavras dele, meus irmãos, que ele falou sobre a mim, sobre a tua vida, meus irmãos, vai ser mais adiada. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de Deus cumprir o que ele falou na minha tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que Deus ele vai prometer, né? A mim, a você. Mas vai ter um tempo que ele vai cumprir o que ele prometeu para mim e para você. E nessa noite, meus irmãos, é noite de Deus cumprir a promessa dele sobre a mim e sobre a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus já não para que minta e muito menos não para que venha se arrepender. E nessa noite, meus irmãos, o que Deus prometeu para mim e para você, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos, de viver as promessas de Deus na nossa vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. E hoje chegou o meu teu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus prometeu para mim e para você. Você se prepare, meus irmãos, para viver o novo de Deus na minha e na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele cumpre o que ele fala. E nessa noite, meus irmãos, é noite de mim de você viver a promessa de Deus na minha e na tua vida. Você se prepare, meus irmãos, para viver o que Deus prometeu. Se prepare, meus irmãos, para viver. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque você esperou, meus irmãos. Quando a gente espera, meus irmãos, com paciência no Senhor, né? Ele cumpre o que ele promete na nossa vida. Quando a gente espera, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente não quer esperar. A gente quer passar na frente dele. Mas quando você espera, meus irmãos, né? Ele cumpre o que ele promete. E nessa noite, porque você esperou no Senhor, ele está chegando para entregar a minha e a tua promessa. Ele está chegando para entregar aquilo que eu e você tanto buscou. Aquilo que eu e você tanto, né? Pagou o preço. E nessa noite, meus irmãos, chegou o meu teu tempo de viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque Deus vai cumprir, meus irmãos. Ele vai cumprir, meus irmãos, o que ele prometeu para mim e para você. Porque ele é fiel, meus irmãos. Quando a gente espera nele, meus irmãos, né? A gente tem resposta. E nessa noite, meus irmãos, é noite de resposta de Deus para mim e para a tua vida. Porque chegou o meu tempo, meus irmãos, de viver o que ele prometeu para mim e para você. E nós vamos viver, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, de mim de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Não tem ninguém que impeça. Porque você vamos viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos, os planos de Deus na minha e na tua vida. Nessa noite, meus irmãos, se prepare para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Se prepara, meus irmãos, para viver. O que Deus te prometeu, se prepara para viver. Porque chegou o meu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus prometeu para mim e para você. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Vamos lá, meus irmãos? Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte. Ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar.
Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Oh, glória! Só quem tem raiz, meus irmãos, igual a mim, igual a você, suporta, meus irmãos, passar por tudo que nós passamos. E ainda continuar adorando, meus irmãos. E ainda continuar buscando esse Deus maravilhoso. Dizer que só Ele é Deus. Dizer que só Ele é o Senhor, meus irmãos. Porque quando você tem raiz, meus irmãos, o vento, né, balança para lá e para cá, meus irmãos, né? Mas aí você permanece de pé, meus irmãos. A gente balança, meus irmãos, mas a gente não cai. Porque a gente tem raiz, meus irmãos. E quem tem raiz, meus irmãos, permanece de pé, permanece firme, meus irmãos. Porque o vento vem, meus irmãos, balança, né? Balança para lá, balança para cá, mas aí você permanece de pé, meus irmãos, firme e forte. Porque o barco que tem Deus, meus irmãos, o barco não afunda. O barco que tem Deus, meus irmãos, ele balança, né? Mas ele não afunda, meus irmãos. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. O vento vem, balança para lá, balança para cá, né? E você balança para lá, e você balança para cá, mas a gente permanece de pé, meus irmãos, firme. Porque você tem raiz, meus irmãos. E que tem raiz, meus irmãos, tem que gerar. Quem tem raiz, meus irmãos, tem que dar fruto. E quem tem raiz não morre não, meus irmãos. Porque pode até, meus irmãos, querer cortar a minha tua árvore, né? Mas quem quiser cortar a minha tua árvore, meus irmãos, eles esquecem que você tem raiz. E quem tem raiz, meus irmãos, não morre. Quem tem raiz tem que dar fruto, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã está tendo entendido a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima noite.